Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente, que prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje, especialmente, o Roberto Niederauer, que é músico, locutor, compositor, arranjador, produtor, professor, que mais? Mais um monte de coisas, né? Além disso, ele é um grande conhecedor de vários assuntos ligados a essa área musical. E é sobre isso que a gente vai falar com ele hoje, né? A gente vai falar um pouquinho de processos de gravação, os caminhos de como as coisas aconteciam, até chegarmos no material que ele está produzindo agora, já está nas mídias, e como ele pensa isso tudo. Nieder, fala sobre isso. Primeiro te apresenta, diz aí. Eu sou o Roberto Niederauer, o Nieder, a maioria do pessoal me conhece como Nieder. O que eu posso dizer assim? O músico, desde que a música começou a ser gravada, ele precisou de tecnologia. Então, começou a gravação em 1877, a partir dali o músico ele virou refém da tecnologia. Então você já não compõe mais a música pensando na música em si, mas como ela vai soar num outro aparelho. 1877 foi a primeira gravação oficial. Quem fez, Nieder? Vamos historiar isso um pouquinho aí, mais. Ele era feito ainda com aquele sistema de discoceira, era uma coisa ali pré-Thomas Edison. Pré-Thomas Edison. Foi feita a primeira gravação. Claro que comercialmente começou ali em 1910, 1920, começaram os primeiros discos, né? Tá, mas vamos voltar lá para aquele começo, que eu achei fascinante isso. Sim. O que tu pode nos contar mais sobre isso? Que eu acho que é uma história que pouquíssima gente conhece. É que nessa época, o que acontecia? A gravação, ela era possível apenas para um número muito pequeno de pessoas. E geralmente era feita assim, gravações de vozes, gravações de discursos. Então não era ligado para a música, porque o pessoal ainda não sabia como captar bem a música. Sim. Depois, ali na virada do século XIX para o século XX, aí a coisa começou a ser organizada. Então já existiam microfones melhores, né? Começou a ter a captação começou a ficar melhor. Quando a música começou a ser fator de gravação, né? Sofrer gravações. Que música era essa? Essa geralmente era a música de câmara, né? Alguma coisa... Com instrumentos de corda, basicamente. Basicamente, alguma coisa popular. Tem muitas gravações que o pessoal fazia, visitava um local e via como é que é a gravação daquele povo. Né? Se você pega, por exemplo, aquele museu espetacular que tem em Washington, o Smithsonian, eles têm gravações de tudo que tu imagina. Eles têm discursos da Rainha Vitória, eles têm coisas assim guardadas. É bárbaro, é espetacular. Que bárbaro. Smithsonian, quem puder ir para Washington e puder visitar, é uma coisa espetacular. A gente consegue acessar de alguma forma via Google? Eu acho que sim. Das primeiras gravações? Acho que sim. Eu acho que até no YouTube, se colocar lá, primeiras gravações vai aparecer. Né? Então, então a música ela acabou ficando refém disso. A música, o pessoal hoje, quando pensa em gravar, ele não quando pensa em compor, ele não pensa em compor por compor. Ele já está pensando como é que vai soar na gravação. Se eu colocar isso, se eu colocar aquilo. Eu falo isso todo o pessoal que pretende seguir carreira musical. Tá. Não é um louco assim que vai gravar por gravar porque ele acha bonito gravar a música, né? Mas quem quer se lançar, quem quer fazer alguma coisa, então ele precisa ter o conhecimento do que está rolando, da tecnologia que está rolando hoje. Então, certo. Sempre tem que ter uma boa placa de gravação, um bom microfone, né? Alguma coisa assim que possa fazer com que o que ele tem na cabeça vire
uma música ou ouvirem alguma coisa que possa ser usada. E isso se solidificou no mercado a partir de que ano? Eu acredito que a partir que as grandes gravadoras começaram a ter grande poder, a Columbia... Pois é, eu ia te perguntar quem eram essas gravadoras. Essas gravadoras, a Columbia principalmente, que eles detinham... Americanos, né? Eles detinham... Claro que tem todo aquele lado clássico, que foi o pessoal da Deutsche Grammophon, se eu não me engano, esse é o nome que eles gravaram todas as orquestras, né? Então, mas o pessoal que começou a trabalhar com o áudio, RCA Victor, a Columbia, esse pessoal, eles tinham os grandes artistas. Bing Crosby, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Aí começou a coisa a ficar aí sim. Aí se diria a fase áurea. Sim. O Bing Crosby, ele gravou, ele é detentor do maior recorde de todos os tempos, porque ele tem a música mais gravada de todos os tempos, a mais vendida de todos os tempos. Que é... Qual que é? I'm dreaming of a white Christmas. Essa aí. Essa música foi gravada, eu não sei precisar em que ano foi. E ele virou os primeiros superstar. De ser aquela coisa das gurias correndo atrás, aquelas coisas que a gente vê dos Beatles, né? Elvis Presley, isso já existia com o Bing Crosby. Olha só. O Bing Crosby foi o primeiro superastro da música comercial como a gente conhece hoje. Sim. Depois veio o Frank Sinatra, que daí já foi outro fenômeno, né? As mulheres desmaiavam quando via o show dele, era aquela loucura. O Elvis nada mais foi do que um Frank Sinatra do rock. Deixa eu só voltar à questão da gravação. Nessa época, com esses artistas citados, já se tinha, a gravação era estúdio ou era ao vivo? Isso já existia, essas duas coisas? Sim, elas eram gravadas num estúdio preparado para isso, mas ao vivo. Porque era feito um acetato. Eles tinham um take... Diz ao vivo porque eram gravadas todas simultaneamente, diferente de agora. Diferente de agora. Era todo mundo, então era um estúdio gigantesco, onde coubesse uma orquestra. Certo. O técnico de som ficava numa cabine e ele ia ditando. Vem mais perto do microfone, vai mais perto do microfone, porque só tinha um microfone. Para pegar todo mundo. Para colocar isso na posição correta. Aí já vem do arranjador, tu tem que imaginar. Tu tem que imaginar um arranjador ele fazendo com que o sopro não fique muito alto. Sim. Então ele já tem que botar na partitura, o sopro vai nessa altura. Sim. E o cara que tá cantando, ele tem que acertar de primeira. Porque os músicos estão ali com a partitura. Claro. Aí que você pode chegar e dizer que esses caras eram os caras. Sim. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Doris Day, sabe? Todo esse pessoal, eles cantavam de primeira. Não tinha essa de, deixa eu refazer a parte e tal. Hoje todo mundo refaz. Não ficou bom aquele... E se não ficou bom também, o cara não quer refazer, tu pega, bota num programa, num ajeita. E tudo. naquela época tinha que ficar pronto o acetato. Então aquele acetato ia para prensadora, para gravadora, né? E fazer todo o trabalho, né? Então, imagina o quão importante era uma gravação. Nossa! Sabe? Nossa! O quão importante eram esses artistas. Porque eles eram artistas completos. Todos eles. E quando é que a coisa começou a ficar um pouquinho mais camuflada, assim? Quando é que pôde se usar? Eu lembro daquela dupla de, acho que americanos, que depois descobriram que eles faziam playback em tudo. Sim, Milli Vanilli. Milli Vanilli. Aquilo ali eu acho que foi só uma das coisas que que aconteceu, porque eu acho que deve ter acontecido muita coisa a partir da gravação multipista. Faz uma análise antes e pós, quero ouvir teu ponto de vista. O multipista ele foi criado pelo mesmo cara que criou a guitarra Gibson. Les Paul. Foi o Les Paul. O Les Paul foi um cara genial. Ele criou a guitarra Gibson, que todo mundo conhece, a Gibson Les Paul, e criou também o gravador multipista, que você gravava, depois você podia gravar numa segunda pista, aí você podia dobrar a voz, e foi indo. Era só 2 tracks? Era 2 tracks no começo. 2 tracks. Depois passou para 4. Nossa, que evolução, que foi uma evolução. Dobro. O disco Sgt. Pepper's dos Beatles foi gravado em 4 canais. Sério? 4 canais. O Abbey Road foi gravado em 8. Né?
Em 16 canais já foi gravado Dark Side of Moon, Olha do só. Pink Floyd. 16 canais, grandes clássicos que o pessoal adora, que ouve, que é Led Zeppelin, The Purple. Esse pessoal, a maioria gravou em 16 Normalmente, canais. como é que era distribuído, assim, nesses 16 canais? O que era? Bom, a gente vai ter a bateria, quantos canais A era de bateria, no começo, a bateria era gravada num canal só, bem no começo, junto com o baixo e o instrumental básico. Tá. Depois era colocando no Toda segundo a track, base. era gravado uma guitarra solo e uma voz. Guitarra solo Os junto com a solos, voz. os solos, na Aham. verdade, né? Sim. Com 4 canais, a bateria ficou com um canal junto com baixo. Aí tu já pode botar mais uma guitarra, depois pode botar mais uma voz e vai somando. Tá, e no caso do Pink Floyd... O Pink Floyd, com certeza, eles devem ter gravado a bateria em 6, 7 canais. Eles usavam muitos recursos de teclado, que estava iniciando aqueles sintetizadores de programação, foram os primeiros a surgir, né? Foi na mesma época o Stevie Wonder começou a usar bastante sintetizador. Olha só. Né? Ele tem um disco maravilhoso, né? E que trabalha com isso, que tem aquelas músicas Superstition. Tu pode dizer, gostaria que dissesse os nomes para as pessoas que estão nos ouvindo poderem pesquisar, ver, ouvir, entender melhor isso que a gente Sim, está conversando. o do Pink Floyd é o Dark Side of the Moon, que ele é muito conhecido, tem a música Money, um monte de gente conhece. A Time também tá nesse disco. O do Stevie Wonder, o grande clássico dele, dessa época, é o Superstition. Que tem o trabalho do Clive. Very Superstition. Esse tec-tec que tu fizeste perfeito. Aquelas coisinhas do clavinete, né, que ele usava. Então, esse pessoal começou a trabalhar também com bastante sintetizadores, apesar de, nos anos 60, o pessoal já ter usado também bastante isso, né? Foi lançado os discos de música eletrônica, o Moog. Eu lembro bem do Moog. Tem músicas que foi usada em propaganda, assim, direto daquele disco do Moog. Isso aí encontra tudo no YouTube. Com certeza, entra no YouTube, escreve Moog, que é M-O-O-G. Primeiros discos, coisa, vai aparecer as músicas, né? Aí depois, essa coisa do uso da tecnologia, o Kraftwerk, né? Aquela banda alemã. Sim. Qual a classificação do estilo do Kraftwerk? Eles são os reis da música eletrônica. Eles que realmente pegaram e conseguiram colocar ela de uma forma... isso aqui é música eletrônica. Certo. É feito totalmente eletrônico. Porque o George Moroder, o compositor George Moroder, ele chegou a usar alguma coisa de música eletrônica. Mas ele já começou a usar mais ali nos meados dos anos 70 com a Donna Summer. Que é aquela música mais da disco, né? Sim. Ficava aquele ritmo repetido, né? I feel love, né? Aí, essa música, ela chegou nos anos 80 totalmente, assim, dominada pelo eletrônico. Aí começaram os samplers. Então, com o teclado, você fazia tudo. Sim. Né? Claro que isso baseado no Mellotron, que foi um instrumento final dos anos 60 e início dos anos 70, que imitava os instrumentos. O Mellotron. Mellotron. Esse foi o primeiro grande sintetizador, assim, sampleador, em outras palavras, né? Explica para as pessoas o que é O Mellotron, ele é um... O que é um sampleador? O sampleador, assim, qualquer programa que sampleia, né? Ele vai pegar uma amostra da música. Então, por exemplo, eu quero pegar uma amostra da voz da Miriam. A Miriam, tu vai fazer assim, ó. Fez isso aqui. Esse A, é uma amostra. Toda vez que eu tocar uma das teclas, vai ser A. Se eu tocar outra tecla, vai ser A. Sim, Então vai fazer toda a música só com o teu A da tua voz. Isso é um sampler. O acorde e a voz vai montando acordes. E antigamente o Mellotron, eram fitas. Pois eu ia te perguntar qual era o aspecto físico do Mellotron. Cada tecla era uma fita. E ali estava gravado um som de flauta, estava gravado um som de violino, um som de coral. Então, o Genesis usou muito isso, o Mellotron. O Emerson Lake and Palmer deve ter usado, com certeza.
A introdução da música Strawberry Fields Forever dos Beatles é feita com mellotron. Todo mundo acha que é uma flauta e não é. É um mellotron tocado. Então, e a partir disso aí a coisa começou a tomar uma proporção gigantesca, porque daí todo mundo começou a ter acesso disso. As gravações começaram a ficar cada vez melhores. O surgimento do transistor ajudou a criar mais tecnologia na questão do hardware, né? Então hoje você não precisava mais de uma mesa de som de 2 metros de largura, né? Hoje uma mesinha da Behringer, por exemplo, de 8 canais, você faz mais coisas do que a mesa que os Beatles usaram no Abbey Road. Claro. Vamos fixar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Beatles. Durante o tempo de vida deles, eles passaram por muita mudança de tecnologia. Fala um pouquinho disso. Eles foram, até pela fama que eles tinham muito acesso à tecnologia, as pessoas iam mostrar coisas. Então eles foram os primeiros a gravar em cassete. Então eles gravavam, por exemplo, o Paul McCartney tinha uma ideia, então ele gravava no violão, assim ficava tocando lá o violão, gravando num desses gravadorzinhos de fita cassete. O pessoal de hoje, quem tem 20 anos para baixo, não faz a mínima ideia o que é um gravador cassete, né? Então era uma fitinha pequena. K7 significava, era o modelo, né? O modelo da fita. Era uma fita padrão, K7 era o código, né? Depois eles começaram a ter acessos a outras coisas, ao mellotron, que era um instrumento caríssimo, coisas de percussão. Depois ali eles pegaram, quando a banda estava na fase de ruptura, eles estavam tentando voltar às raízes. Então eles meio que abandonaram essa coisa da tecnologia e começaram a trabalhar mesmo guitarra, baixo, bateria. Certo. Voltar ao que eles eram ali em 62, 63. Quais discos foram gravados com esse perfil? De efeitos, com certeza o Revolver, o Sgt. Pepper's, o EP, aquele Magical Mystery Tour, e alguma coisa no White Album. Já o álbum Let It Be, que era para ter se chamado Get Back, o Let It Be, ele era praticamente guitarra, baixo, bateria e um tecladista, que eles contrataram um tecladista, Billy Preston, para tocar. No Abbey Road eles usam alguma coisinha de sintetizador em uma ou duas músicas. O resto é a banda orgânica, né, que a gente chama de som orgânico. Então isso tudo, como é que eu posso dizer? Toda essa evolução que eles pegaram é porque eles estavam no topo, né? 99% das pessoas não tinham esse acesso. Certo. Essa coisa só foi ficando mais acessível conforme foi surgindo o computador pessoal, né, o PC. Aí que as pessoas começaram a conseguir uma placa de som boa, então aí começou a democratizar e, botando entre aspas, banalizar. Houve uma super mudança, né? Uma mudança no status quo violenta, onde todos os investimentos de mídias caríssimas, né? De equipamentos vieram por água abaixo. Sim. Né? Hoje desestruturou muito tudo, a mudança radicalizou mesmo, né? E tem alguns softwares que você consegue gratuitos de gravação que não tem todos os recursos do modelo pago, mas pega um Reaper, a gravação do Reaper é gratuita, qualquer pessoa pode baixar. Com o Reaper tu já faz chover. Vou ter que conhecer. Facílimo, gratuito. Olha, né? Se tu quiser a versão paga, que não é muito cara, é $200, eu acho que é o software, tu tem muito mais recursos ainda, tu grava de forma profissional mesmo. Com o Reaper, uma boa placa de som de 2 canais, um bom microfone condenser. Então hoje, assim, claro, tu tem que ter um computador que aguente a gravação. Então um computador hoje bom, assim, tu já parte ali de uns R$5.000. Falando em valores, lembrando que estamos em 2023. Sim. Quem for ouvir isso aqui daqui a 30 anos vai achar, imagina. Então, partindo assim desse valor, né, de R$5.000, depois uma plaquinha boa, R$2.000, um microfone bom, R$2.000, R$3.000. Com R$10, R$12.000 hoje você monta um estúdio que você faz
tudo que você quiser. Tudo. Porque hoje existe sampler de bateria, e sampler coisa boa. Não é coisa meia boca, coisa boa, som bom. E tudo vai depender de como você vai trabalhar com esse recurso, né? Claro. A pecinha atrás, que o pessoal sempre fala, a pecinha atrás Dos botões. dos botões, né? Coisas que há 20 anos atrás era totalmente inimaginável. E voltando assim, produção, tá? Voltando a falar de produção, voltando a falar de estúdio e voltando a falar das gravadoras, né? Certo. As gravadoras tinham seu próprio estúdio? A maioria delas, sim. No começo elas tinham tudo, inclusive a fábrica que prensava. Sim, eram os donos do negócio. Eles eram donos de todo o negócio. Depois foi pulverizando. Aí foram surgindo pequenos estúdios. Num desses pequenos estúdios surgiu o Elvis Presley. Ele foi gravar num estúdiozinho pequeno. O pessoal gostou tanto que aí uma gravadora grande pegou ele. Então alguns pequenos estúdios surgiram. E no final dos anos 80 e início dos anos 90 começou a surgir os home studios. Vamos voltar ainda para aqueles primeiros estúdios. Qual era o... que tinha ao redor disso tudo? Tinha o cantor, o artista, enfim, em si. O artista em si, primeiro. Aí tinha o produtor, aí tinha o arranjador, aí tinha não sei o quê. Eu queria que tu falasse desse cast todo que precisava para... Vamos pegar um artista que todo mundo conhece, Frank Sinatra. Tá. O Frank Sinatra, além de cantor, ele era um ator. Mas o principal dele era ser cantor. Ele tinha um empresário. Então você já coloca mais uma pessoa. Tá. Ele tem um secretário. Ele tem um advogado. Então só ele ali já tem 3, 4 pessoas que estão cuidando da carreira dele inicial. A gravadora que contratou ele tem que ter advogado. A gravadora tem o advogado dela, tem o cara que vai fazer o Artist and Repertoire, que é uma coisa que não existe mais, que é o AER, que eles chamavam, né? O AER, que é Artist and Repertoire. Esse cara era o cara que olhava, era o olheiro, em outras palavras. Ele via o cara, esse cara vai estourar. Ele era o responsável para colocar dentro da gravadora, falar com a alta direção. Porque os diretores de gravadora, os grandes diretores, eles não estão nem aí quem são os artistas. Eles recebem os dados apenas. Ó, esse artista vendendo 100 mil, vamos renovar com ele. Esse artista é maravilhoso, mas vendeu pouco, saca fora. Não interessa quem é o cara. Né? Então, esse tipo de coisa acontecia. Então, era muita gente envolvida. O artista, ele só tinha que se preocupar em quê? Em cantar bem, em arranjar bem, em estudar ele como artista. Ele não tinha que ficar preocupado com a gravação, ele não tem que ficar preocupado em divulgação, ele não tem que ficar preocupado com marketing, com todas essas coisas que hoje o artista tem que fazer. Então, naquela época, era tudo mais dividido e tudo funcionava, porque era uma máquina. A indústria é uma máquina. Ela funciona. Ela vai dando um erro, mas vai consertando. O artista sozinho, se ele faz um erro no marketing, ele leva muito mais tempo para corrigir. E aquilo detona toda a produção dele. Não, é porque não é o papel dele ser marketing. Não é o papel. Pelo menos não era. Não era. Hoje é, mas eu sou 100% contra. Eu sou 100% contra isso. Eu estou conversando tudo isso que eu quero chegar na tua gravação. Hoje, no teu trabalho que é um trabalho autoral pra caramba, totalmente autoral, aliás, não, autoral pra caramba, totalmente autoral, né? Com uma produção home studio. Totalmente home studio. Não gastei R$1. E clipe com tudo. Ele é um trabalho que tu tá gerenciando tá fazendo todos esses papéis. Sim. Eu queria elencar esses papéis exatamente para dizer como é que hoje se consegue fazer isso com uma só pessoa. Primeiro lugar, tá? Eu tô fazendo de uma forma que não é a forma que todo mundo que lida com essa coisa de marketing diz para fazer. Que é investir grana em anúncio de Instagram e Facebook. Tá, qual é o teu raciocínio? Eu faço de forma orgânica. Eu pego minhas músicas, eu posto no meu canal e envio mensagens para todas as pessoas. Quem gostou, assiste. Gostou, passa para um amigo teu. Replica.
Meus vídeos têm 600, 700, 800 visualizações e eu não gastei um pila. Que bárbaro. E tu entende? Se eu quisesse, não, eu quero agora realmente bombar, eu vou ter que investir. Só que eu vou ter que investir um dinheiro que eu vou fazer 60 anos. Eu prefiro ter esse dinheiro guardado para coisas para minha aposentadoria, para criar minha filha, do que ficar investindo numa coisa que eu sei que eu vou disputar com mais, no mínimo, 1 milhão de artistas. É um caminho que está sendo percorrido obrigatório. Obrigatório. Então tem gente porque aí hoje apostando... tu não consegue... Como é que ficaram as gravadoras nesse sentido? As gravadoras viraram escritórios de marketing, né? Então a Sony, a Warner, esses aí são escritórios de marketing que simplesmente eles compram o mesmo espaço que eles compravam quando eles eram gravadoras e compravam espaço na Rede Globo. Hoje eles compram espaço no YouTube. Só isso. Continua a mesma coisa. Se eles gostarem de um artista, eles vão investir naquele artista, eles vão botar grana. Aquele artista vai fazer shows, vai querer investir, só que depois eles vão cobrar do artista o dinheiro que eles investiram, como qualquer gravadora fazia. Qual é o retorno do artista? O retorno que ele tem é se ele consegue fazer shows. Certo. Se ele conseguir fazer shows, vender com a música dele, ele tem que dar graças a Deus. Só que para tu vender shows, tu tem que cair nas mãos dos produtores de shows, que são poucos no Brasil e eles são muito fechados. Mesmo? Muito. Não pensa que... bom, uma coisa o pessoal pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. É 100% certo. Quem tá na mídia bombando, os artistas que estão ali... Bom ou ruim, não interessa. Tem gente de muito dinheiro por trás. Muito. Quando eu falo muito dinheiro, não é 100 mil, 200 mil. É 3, 4 milhões de reais por lançamento. Porque ele tem que fazer a coisa bombar de uma forma que tu veja muito frequente. Então ele tem que sair na mídia física, jornal, revista, ele tem que sair. Ele tem que sair no Instagram, ele tem que sair no Facebook, ele tem que sair no YouTube, ele tem que sair em todos os programas principais de televisão, ele tem que aparecer nos principais podcasts que tem. Ele tem que ser falado por essas pessoas. Hoje um podcast, por exemplo, de um cara que tem lá 1 milhão de inscritos, esse cara, ele cobra pra falar o teu nome. Então, se tu chegar pra ele e disser assim, ó, quanto é que sai pra tu dizer que tu gostou de mim? Que é como todos os outros faziam. Quando era a Rede Globo, você pagava na época 5, 10, 15 mil reais pra aparecer na Rede Globo. Hoje, tu paga um valor para aparecer nesses podcasts que vão te alavancar de uma forma assim, poxa, meu vídeo tinha 600 visualizações, eu dei 10 mil reais para não sei quem, o vídeo foi para 400 mil. Por quê? Porque o cara aquele, que é os chamados influenciadores, é os caras que detêm, né, essa coisa. Esses influenciadores, eles são patrocinados por gente de muita grana. Eles não se fizeram no YouTube. Essa é lenda, sabe? Pessoal, isso é lenda. Certo. Ninguém se faz. Tem que ter um patrocínio, tem que ter um investimento, tem que ter alguém botando muita grana para a coisa realmente estourar. Eu decidi fazer a minha música de forma orgânica. Eu não vou dar dinheiro para ninguém. Enquanto eu estiver fazendo minhas músicas, eu vou fazer, vou colocar no mercado. Quem quiser ver, eu tenho meu canal no YouTube. I'm lost in space now, while you just turn around, just turn around. If there's a safe place, why am I spinning round, spinning round? Can't you see? Que estrutura tu montaste para esse trabalho? Eu tenho um site. Tá. Tem um site onde eu tenho todas as minhas... Quem procurar lá o www.nieder.com.br vai ver toda a minha história. Todas as bandas que eu tive, o que eu faço. Eu trabalho com jingles, trabalho com locução, eu dou aula de música, eu faço shows para eventos. O cara quer me contratar, tá ali, vai ter vídeos de eu tocando shows, ele vai ver como é que são as aulas, tudo tem ali no site.
Eu tenho meu canal do YouTube, que é onde eu coloco os vídeos, clipes das músicas que eu faço, que eu componho. Porque em eventos eu toco também covers, né? Sim. O pessoal quer um evento, uma banda que toque rock, não sei o que, daí vai lá, tu é obrigado a tocar, né? Beatles, Rolling Stones. Então tu tem uma banda de apoio. Eu tenho um pessoal que me apoia. Uma banda de apoio. Mas o meu trabalho próprio, eu praticamente gravo tudo. Né? Eu faço Tu tem um praticamente home tudo. studio. No home studio. Sim. E os clipes, teve alguns que eu contratei a Patrícia Viana. Ela fez dois clipes. Ela é uma videomaker, né? Uma videomaker, ela é uma cantora maravilhosa, uma pessoa 100%. E ela fez dois clipes. Os outros clipes eu fiz sozinho. Eu peguei a câmera, assim, eu comprei uma câmera, eu me filmo, eu edito, uso o Vegas, uso todos os efeitos. Às vezes fica over, fica estourado, E fica bonito, né? Às vezes fica bonito, às vezes fica brega, não interessa. Coloco na rede. Sábado vai sair mais um clipe. Tu tem feito... Eu tenho 13, Qual é a né, estratégia que tu tem usado? A cada 15 dias eu vou lançar um clipe, né? Desse primeiro álbum. Tá, o primeiro álbum é contemplado com quantas músicas contempla? Ele tem 12, mas vai ser o primeiro e o último, provavelmente, que eu vou fazer álbum. Porque o problema do álbum, quando você coloca, você tem que colocar numa agregadora. Para que ele seja lançado em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Apple... Então a agregadora, ela te coloca ali. Tá. Gratuitamente, né? Eu uso a ONI RPM. Só que ela fica com 30% dos royalties. Caso monetize. Que eu duvido que monetize. Mas se monetizar, eles ficam com 30%. Faz um pensamento positivo. Não, mas é que tem que ter... Miriam, tu tem que ter muitas plays. Nossa, para começar a ganhar $1, tu tem que ter no mínimo 10 mil plays. I'm lost in space now while you just turn around. Just turn around. If there's a safe place, why am I spinning around? Spinning around. E play não pode ter o skip. O que é isso? O skip é uma coisa que eles usam para dizer, por que o álbum é ruim? Tu coloca o álbum, ouviu a primeira, deixa eu ver como é que é a segunda. Deixa eu ver como é que é a terceira. Ouve só 5, 10 segundos de cada. Sim. Isso aí eles consideram uma coisa muito ruim. Teu álbum vai lá pra baixo. Na parte de... Como é que se diz? Deles mostrarem o teu álbum. Então tu vai procurar Neither. Tá lá no fundo. Tu tem que procurar. Se tu não coloca o nome certinho, Neither, volume 1, né, 1976, 1977, se tu não colocar isso certo ali no Spotify, tu não vai achar meu álbum. Porque eu não paguei para que a coisa apareça. E eles colocam ali. Invista no seu trabalho. Coloque, sabe? Aí tu começa a botar R$500, R$600, R$700 e tu nunca vai chegar no topo. Tu não chega no topo porque tu não tem o apoio dessas outras grandes pessoas que vão fazer isso aí. Tu sabe quem são essas pessoas? Tem como saber? É difícil saber porque geralmente são pessoas que estão dentro de gravadoras, gente que investe nessas gravadoras. A gente nunca sabe quem são as pessoas que têm grande poder. Vê a jogada dos sertanejos, né? Os sertanejos, eles são uma indústria agora. Eles têm uma indústria. Cada semana eles lançam uma dupla nova e a dupla já estoura. Por quê? Porque eles têm toda essa máquina funcionando. Por isso que dá certo. O rock não tem isso, o samba não tem isso, o jazz não tem. É só o sertanejo que tem. Entende? Que pena isso, né? Isso aí é uma coisa que as pessoas elas sabem lidar com o negócio. É gente que sabe lidar com o negócio. O artista, é raro o artista que sabe lidar com o negócio. Então a gente chega à conclusão que à medida que alguém que sabe lidar com o negócio gostasse de música boa, teria plateia e público para isso. Com certeza. Né? Mas aí é um investimento, tem que ser um mecenas, né? Eu sempre chamo assim os mecenas. I don't wanna live in space alone. Que eram os mecenas foram os que sustentaram o Bach, o Beethoven, o Mozart, o Liszt, o Stravinsky, né? Os grandes dançarinos, Nijinsky.
Pois é, Esse porque- pessoal tinha gente que cuidava deles. Ou era uma duquesa de não sei quem que bancava o cara. Eu quero que você componha uma sinfonia pra mim. Tá aqui, ó. Quanto custa a sinfonia? Ah, é tantos mil. Sei lá, o dinheiro da época, né? O cara pagava. Te dou a casa, te dou uma criada. Sabe? Tu vai criar pra mim. Eba! O Bach, por exemplo, tinha aquela coisa religiosa. Cada domingo ele compunha uma missa. Gente. A religiosidade, além de um aporte financeiro, tu tem que ter um aporte financeiro. Esses eram os mecenas. Aí por isso que surgiu o Nijinsky, surgiu a Isadora Duncan, sabe, os dançarinos, esses grandes, surgiram os grandes artistas, a United Artists, a Warner Brothers, é gente que investiu, né? O próprio Walt Disney faliu 3 vezes, 2, 3 vezes antes de ser o que ele virou, mas ele teve aporte de gente. Muita gente financiou ele. O Walt Disney, na época da Segunda Guerra Mundial, o governo americano botou grana para ele fazer os desenhos do Mickey e as coisas, apoiando as tropas, né? Então entrou um dinheiro para esses caras se alavancarem. Então é grana muito grande. Então assim, eu gostaria que as pessoas que estão começando, elas podem investir, mas elas tenham certeza absoluta que elas não vão ser super famosas. Tu queres dizer que nada acontecerá por acaso? Nada vai acontecer por acaso. Só se alguém te ouvir, Sim. curtir muito e resolver, Sim. então, apostar no teu talento. Hoje, por exemplo, você pega... Eu assisti uma entrevista do César Casara, que é da banda Yangos. Eles estiveram em Las Vegas para receber, para disputar o Grammy Latino. Estiveram lá. Eles estavam lá, do lado da Shakira, do lado de um monte de gente. Sim. Não ganharam. E no coquetel, que foi depois que tiveram um coquetel, ele conta isso, não sou eu contando. Ele conta isso que um produtor, chegou para eles e disse: vocês nunca vão fazer sucesso. Opa! E eles dizem: por quê? Porque vocês não têm como fazer sucesso. O que o cara quis dizer, vocês não têm o aporte, a coisa, sabe? Tem que ter toda uma estrutura. Não é simplesmente tu chegar lá e dizer: eu tô aqui no festival. Tu imagina, Miriam, assim, ó, eu vou fazer um investimento de 100 mil reais para eu aparecer no programa do Serginho Groisman. Beleza. Apareci no programa do Serginho Groisman. Consegui ir lá, papapá. No dia seguinte eu tenho estrutura para atender os pedidos de show e tudo que vai ter? Eu tenho que ter já uma equipe. Porque no momento que tu aparece num programa desses, um produtor que está assistindo, pô, esse cara aí tá no Serginho Groisman, ele deve ser bom, eu vou contratar ele aqui pro meu show, aqui pro meu clube aqui em Teresina. Aí tu vai lá pra Teresina. E aí no dia seguinte o cara quer que tu toque lá em São Paulo. Como é que tu vai fazer essa logística? Sozinho tu não vai fazer, tu tem que ter uma equipe. E como é que tu vai montar essa equipe? Tu vai montar essa equipe pra depois ver se a coisa dá certo? Não, né? Tu tem que cair nas graças de alguém que tenha essa estrutura pra depois investir. Isso eu aprendi. Parece desanimador, né? Parece desanimador, mas é assim, ó, é o que eu quero que as pessoas não se iludam. Esse pensamento, todas essas coisas foram coisas que foram acontecendo desde 95, 96 na minha carreira. Até 95, 96 eu ainda tinha a ilusão de que, não, se eu fizer um bom disco eu vou me dar bem. Eu jamais imaginaria que tem toda uma estrutura por trás. Isso foi um empresário, eu não recordo o nome dele, um empresário que conversou... Desculpa. Um empresário que conversou com a banda Cartel, que eu tinha muito tempo atrás. Eu lembro. E era eu, Fábio Schneider, a Janaína Fórmula, o Michael Nora e a Ciane Salvador. E ele conversou, ele assistiu o show da gente, ele gostou muito. Ele disse: vocês são muito legais, nossa, tudo bem. E nós já estávamos achando que uau, sim, né? Ele era um grande empresário. Sim. Ele disse: só que vocês não vão sair daqui. Porque para vocês saírem daqui, vocês têm que estar na mão desse empresário. Para você chegar nesse empresário ali... É uma estrada. É uma estrada. Então não é, sabe, não é uma coisa assim. Aí a gente começou já a perder um pouco dessa ilusão. E aí eu comecei a botar cada vez os pés mais no chão.
fazendo sempre a coisa, tentando fazer com qualidade. Eu sempre pensei em botar qualidade, nunca pensando no que o mercado tá. Entendi. Sabe? Tem uma banda assim que eu até fiz parte uma época, a banda Lucille. Uhum. A banda Lucille, o Fer, quando ele começou, o Fer Costa, o Rafa Schiller, eles tinham uma estrutura de banda dos anos 50, né? Aquele baixo acústico, aquela coisa, e era uma energia. Muito. Aí eles colocaram as backing vocals, aí entrou a Franciele, que cantava demais, né? Tinha a Janaína, cantava, a Nico, né? Então era uma banda muito gostosa de ver. Envolvente, né? Surgiu a oportunidade de fazer o disco. Quando eles fizeram o disco, eles fizeram um disco baseado no que estava tocando na época. E não no que era a essência da banda. Isso faltou o quê? Faltou um produtor faltou com visão. Um produtor com visão. Porque o cara deveria chegar, não, vocês são bons nisso, vocês não são bons em fazer Jota Quest. Certo. Vocês não são bons em fazer tal coisa. Uhum. E isso foi uma lição que eu também peguei. Eu disse, pô, não posso fazer esse erro. Mas eu não quero fazer esse tipo de música, eu quero fazer uma música que seja a minha verdade. Dentro das minhas influências. Então eu uso as coisas que eu gosto. Então se eu quero fazer um country, eu vou fazer um country. Não interessa Sim. se as pessoas... não, tá na moda, não tá na moda. Mas por que tu não faz um funk? Eu disse, porque eu não gosto. Por que tu não faz um sertanejo? Porque eu não gosto. Sim. Eu poderia fazer um sertanejo brincando. Sim, até porque como tu trabalha com jingle, a gente brinca de fazer qualquer coisa. De fazer né? qualquer coisa, exatamente. A gente pode fazer qualquer negócio. Qualquer negócio. Faz um funk? Faz um sambinha? Faz. Sim. Faz um sertanejo? Sim. Sim. Imagina, todos os trabalhos de locução que a gente trabalhou, né? Eu trabalhei com a Miriam em locução. A gente se adaptava. O cara quer isso aqui, vai fazendo. E era muito divertido, né? Era muito divertido porque tu brincava, era uma brincadeira. Era uma brincadeira. A gente brincava de fazer sertanejo, a gente brincava de fazer música italiana, a gente brincava de fazer qualquer negócio, rock and roll. E hoje já não, tu tem que fazer assim, se tu quer criar alguma coisa, tu tem que cair na mão desse pessoal, e mesmo assim a tua música ela não pode ser baseada no que tá tocando agora. Uhum. Porque o agora, daqui 2 meses não é mais o agora. Tu já entra defasado se tu quer fazer uma coisa que tá no momento. Então tu já tem que pensar. Só que quem vai pensar essas coisas é o pessoal que tá nessa estrutura. Uhum. Esses caras, eles vão chegar assim, agora eu acho que vamos tentar bombar o tal coisa. Aí daqui a pouco a volta do pagode. Daqui a pouco a volta do rock. Uhum. A volta do não sei o que, sabe? Uhum. Tudo isso é mais falso que uma nota de R$3. Sabe? Isso aí é uma coisa assim, porque essa estrutura eles fazem do jeito que eles quiserem. Então, o que acontece? A tua arte fica submissa à mídia. Total. E tu não pode, se tu é um artista, tu não pode fazer isso. Tem um cara chamado Liciel, ele é um produtor, ele trabalha 100% analógico. Ele tem gravador de fita, ele não usa computador, ele masteriza, mixa tudo no gravador de analógico. E ele falou uma coisa assim, que esse cara... Esse cara é de onde? Ele é do Rio de Janeiro. Tá. Ele é de Minas, mas tá no Rio de Janeiro agora. Ele disse assim, cara, tu tem que fazer o que tu gosta. Porque pra tu ser esse superstar e coisa que tu quer ser, tu vai ter que te vender. Tu não vai fazer o que tu gosta. Tu vai ter que chegar a um ponto de vender. Não vale a pena, né? Na idade que eu tô, não vale. Se é uma pessoa de 20 anos que quer apostar, vai firme. Uhum. Se eu tivesse 20 anos com o conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos, e com a facilidade que hoje tem para gravar, eu investiria. Eu iria de cabeça. Porque tu tem aquela coisa. Claro. Mas é um risco que depois tu consegue, caso não dê certo, tu consegue dar a volta. Se eu fizer isso, eu entro em falência. E a gente já tá com
Nosso tempo passou. Não, e eu mas queria tá. que tu pudesse falar um pouquinho desse teu trabalho, porque a gente acabou não falando, falando sim. assim, teu objetivo, o que tu fizeste, quantas músicas são, como é que as pessoas te ouvem, onde é que tá isso nas mídias, fala sobre isso. Eu tenho então o meu canal no YouTube, que é o A gente falou antes, Robert né? Nieder, né? Põe lá @Robert Nieder, que vai A encontrar meu gente canal. fala Nieder, mas é Nieder. Nieder, é Tá? isso. É Isso. Robert Nieder, que é Roberto Niederauer. Eu peguei só para fazer o nome de entrada do canal, né? Ali tem as músicas. Então, como é que eu tô fazendo? Eu tô compondo elas, algumas eu peguei desde quando eu comecei a compor. Eu comecei a compor com 13 anos, 14 anos. E eu resolvi colocar em ordem cronológica. Eu tenho tudo isso anotado, todas as músicas que eu gravava, eu botei o nome da música, o ano que eu É uma das fiz. suas características ser extremamente organizado, Eu sou né? muito organizado. É Então impressionante. eu tenho tudo isso. E aí eu comecei, essas 12 primeiras músicas que estão no volume 1, né? Elas são exatamente as 12 primeiras músicas que eu compus. As letras eu fui ajeitando com o tempo. Mas as músicas, elas estão Tornando exatamente elas mais iguais. maduras. Mais maduras as letras. Até porque quando eu compunha, eu fazia ra. Eu não fazia letra. Entende? Assim, depois tu vai... não, aqui eu tenho que botar uma palavra, né? Daí tu vai ajeitando. Mas a elas métrica estava toda pronta. a melodia, a harmonia e a ideia de arranjo já estava na cabeça. Sim. Então, o que as pessoas vão ouvir hoje é o que eu já pensava em 1976, 77. Por exemplo. Só que agora com essa coisa do álbum, eu vi que nas plataformas álbum não é uma boa. O bom é lançar singles. É lançar uma música por vez. Aí tu Sim. bomba aquela música, manda de novo, vai mandar. Então Certo. eu vou fazer isso a partir de agora. Assim que eu terminar Quantas já esses estão clipes, no eu já espaço? tenho mais 70 prontas. Hã? 70 músicas prontas, né? Que vai até 1983. Depois eu tenho mais Que susto que eu tomei agora. 130, eu tenho mais Sério? 130 que vai até... E tu vai seguir agora. fazendo isso. Eu vou fazer, eu pretendo lançar uma por semana. E No tá máximo tudo uma a cada arranjado, 15 dias. gravado. Sim, a maioria tá gravada. Eu já gravei, que nem eu te falei, 70. Já tem 70 prontas gravadas. Que não estão no ar ainda. Não estão no ar. Conforme eu vou Quantas estão lançando, eu no vou ar? gravando. Agora tem 12. 12 já. 12. Tá. E aí depois agora eu vou lançar a 13ª, depois a 14ª, a 15ª e assim vai. Delícia! Dá pra te acompanhar e ver Dá pra acompanhar e vai vendo até a minha evolução como compositor, Claro, a evolução, claro. né, que eu vou fazer. Dá pra ver tua história por ali, né? Esse é o meu objetivo, porque o que eu quero biografia deixar... musical. O que eu quero deixar tudo direito autoral, partiturado, tudo certinho, né? Eu tô fazendo tudo através da UBC, né? Então tá tudo catalogado, não é simplesmente jogado. Tudo certinho, então tá lá os meus direitos autorais, isso... Porque na verdade eu quero deixar um legado pra minha filha. E minha filha vai dizer, meu pai fez isso aqui, a vida dele foi isso aqui. É só isso que eu quero. Que as pessoas chegam e digam daqui a 30, 40 anos, esse é o Roberto Niederauer. Vamos ver o que é o Roberto Niederauer. Poxa, tem 200 e não sei quantas músicas. Super produtivo. Tá tudo disponível, porque Super vai estar criativo. tudo. Essa é a ideia. Dinheiro, não vejo como eu vou tirar dinheiro disso aí. Certo. Talvez se alguém quiser gravar a música, como eu tenho direito autoral, eu posso. Vende lá, né? Alguém gosta, grava uma música, se faz sucesso, não faz.
Eu recebo pelo direito autoral da composição. Então vai estar os fonogramas, eu vou lançando um fonograma de cada. A minha ideia é fazer um por semana. Isso a partir de julho. Com vídeo. Alguns com vídeo, alguns eu vou lançar a música, depois eu faço um vídeo lyrics, que é fácil de fazer, só põe a letra, põe umas imagenzinhas assim. Então as pessoas vão ter acesso a todas as músicas. Eu pretendo que todas as minhas músicas estejam no Spotify, no Deezer, em todas essas plataformas e no YouTube. Esse vai ser o meu legado. Bárbaro. Pelas minhas contas, eu vou levar uns 4 ou 5 anos fazendo tudo isso. Cara, mas é um projeto de vida muito interessante. E é o legado que eu vou deixar. E é uma coisa pro mundo curtir, né? Sim. Tá aí, tá pro Tá mundo. Porque pra ouvir. mim ser o cara conhecido, as pessoas, eu vou ter que investir dinheiro. E eu não quero investir. Não quero. Tá certo. Quem quer seguir essa coisa de anúncio no Instagram, anúncio no Facebook, eu cheguei a fazer um curso sobre isso. É muito legal, vale a pena investir, mas é assim, ó. O retorno é bem menor do que tu acha que tu vai ter. Sim. Isso tem que botar na cabeça. Eu vou gastar R$4.000 para investir em tal coisa. Financeiramente, esses 4.000 vai ser difícil que volte. Pode ser que volte 2.000, uma coisinha, né? Então, porque é aquilo que eu disse. Tu não tem aquele aporte grande. Não vai dar. Between the sea and stars, if I seem to be glad, it's because I split from her heart. Nida, que prazer. Eu te agradeço muitíssimo de vir aqui falar de coisas tão legais, né? E eu acho que tem tanto mais história que tu pode nos contar, né? Nossa, tem tanta coisa que a gente pode conversar aí. Isso, vamos conversar outras vezes. Com certeza. Né? Com certeza. Porque tu é muito bom te ouvir, é muito bom te ouvir. Eu Muito obrigado. Gostei muito, sempre gostei muito de te ouvir, né? Não é de hoje. Sim. Tá. A gente já é parceiro há quanto tempo, né, Miriam? Desde que eu comecei a gravar contigo, desde 80 e alguma coisa. É, verdade. Lá se vão 30 anos, né? Não precisa falar. Não precisa falar. Mas você era uma garotinha ainda, eu era uma menina, né? Nossa, tu tinha 18 anos na época, no máximo 18. Que tudo. Gente, então é isso. A gente termina nesse ótimo astral, esse nosso episódio. E eu acho que tem uma lição bem boa aí, essa coisa de desmistificar um pouquinho essa coisa da vida do artista, né? Que a coisa é muito fácil, muito simples. E na verdade não é. A gente sabe que não é mesmo. Mas, né, tá aí. Fica um beijo bem grande pra vocês e até o próximo episódio do Papo Bem, Bem Bom. Tchauzinho. Papo bem, bem bom.